Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema importantíssimo, assim como os demais que o Vida Inteligente procura sempre trazer, né? Mas hoje nós vamos falar sobre teurgia. Você sabe o que é isso? Se não sabe, você vai saber agora. Se você sabe, você vai saber ainda mais. E para isso eu trago o amigo e irmão lá de Portugal, da terra lusitana, maravilhosa terra lusitana, Vítor Manuel Adrião. Como é que você está, Vítor? Tudo bem? Tudo bem, Eustáquio, e consigo também? Então, enquanto a gente estiver com saúde, está tudo bem, né, Vítor? Então está tudo bem. Vítor, hoje eu quero explorar você bem assim. Eu quero começar já indo direto para o assunto, porque você, inclusive, você abriu, você inaugurou, você fundou a comunidade teúrgica portuguesa. Alguém fala, bom, comunidade eu sei o que é, portuguesa eu sei o que é, teúrgica, o que é teúrgica? Então, o que é, antes da gente falar de teurgia, vamos falar o que é a Sociedade Teúrgica Portuguesa e a que ela se propõe. O que foi que você, quando você a fundou em 1978, foi isso? 78? Sim, Então, sim. qual era o seu propósito, você fundar uma comunidade teúrgica? E olha o nome que você usou, um nome muito comum, um nome para poucos, né, vamos dizer, porque não é um nome comum. Conta aí para nós. Em 1978, no verão de 1978, eu era o mais novo de um grupo de 12 pessoas que rumaram de Lisboa a Sagres, no Algarve, ao promontório de Sagres, e na noite de São João, por volta da meia-noite, realizou-se um ritual de fundação de um ciclo prestes a nascer. Este ciclo prestes a nascer e esse ritual que se realizou foi feito por essas 12 pessoas, das quais eu era o mais novo, no promontório de Sagres, no Algarve, Alagarden, o Jardim de Alá de Deus, e aconteceram uma série de factos. Para além do ritual, vieram pessoas de outros mundos, porque o promontório é oco, apareceram-nos saindo pela improbabilidade, mas saindo pela capela de Nossa Senhora da Virgem de Sagres, saíram pela porta, a porta abriu, saíram 3 personagens que falaram comigo e que falaram com os outros. E sugeriram a fundação da Comunidade Teúrgica Portuguesa. Eu já vou dizer o que é a teurgia. Sugeriram a Comunidade Teúrgica Portuguesa, ou melhor, sugeriram a fundação de uma organização que desse asa ou qualquer coisa, porque Comunidade e Teúrgica Portuguesa foi uma criação minha, porque desses 12 que eles disseram-me que me guarneciam, que me apoiavam, era gente de Espanha, era gente de Goa, Índia, portanto, era gente de França, era gente de Inglaterra, era gente da Alemanha, 12. O único dos portugueses desse grupo de 12, português era eu e mais um outro indivíduo, chamado, que eu dei-lhe o pseudónimo de Rosalvo Cruz. Rosalvo Cruz é Rosa na Cruz. É um pseudónimo, poderia dar-lhe um outro nome, mas esse ser que me apoiou e que me serviu de guia, tal Rosalvo Cruz, que é um acrónimo de Rosa na Cruz, esse indivíduo é muito mais evoluído do que eu. Eu era muito jovem mesmo, mas depois foi-me sugerido que eu avançasse já entre esses 12, que eu avançasse com uma associação. E eu fundei essa associação, essa comunidade teúrgica, teurgia, Theos Ergon, a obra de Deus, portuguesa, lusa, lusitana, lusos, assuras, os filhos da luz.
Esses três personagens, um deles chamado Chama, outro chamado Eresto, outro chamado Eliser, ou Alizar, nunca soube pronunciar bem como era o nome, mas foi-me identificado por esse tal Rosalvo Cruz, pseudónimo. Esses seres vieram pela capela, e tal como vieram pela capela, os sinos da capela aparentemente tocaram sem ninguém tocar neles. Estou falando de coisas do outro mundo, do mundo de Gina. Por baixo do promontório, o promontório estava todo iluminado, porque o promontório é oco, é roto, é oco, parece um queijo, buracos de um queijo, e há uma passagem para o interior da terra pelo promontório. Essa passagem é feita aparentemente pela capela, e na realidade por outros lugares dentro do promontório. Promontório que tem uma série de vestígios atlantes, etc., inclusive as sepulturas, algumas das quais eu detetei e retirei algum material cerâmico e também de restos de ossadas humanas, anos mais tarde, ao longo da minha atividade académica, no promontório de Sagres. Mas foi assim que isto nasceu. Depois, em 1980, houve um novo ritual em Sintra, já em Sintra. Entretanto, eu estava ligado ao movimento de eubiose, portanto não estava com os olhos fechados, mas havia algo entre mim e a eubiose que não conferia. Um espiritualismo um tanto quanto primário, direi assim. Eu sou um prático. E aquilo que eu procurava eram os mestres, e encontrei-os. Fez-se um ritual na Serra de Sintra em 1982. 84 fundei a loja Aquedores de Portugal em Lisboa. Fundei a loja Aquedores de Portugal em Lisboa e pedi apoio aos senhores da dita eubiose, e que me foi recusado. Aliás, ignoraram-me. E eu avancei sozinho e fui fundar a loja Aquedores, que foi, digamos, a semente do que viria a ser a comunidade teúrgica portuguesa. Fundei em Lisboa. Em Faro fundei a loja Maitreya, na cidade de Faro, também por essa ocasião, e na cidade de Setúbal fundei a loja A Pavana Deva. Portanto, tudo nomenclatura que eu aprendi do professor Henrique José de Sousa, porque o meu percurso não vem das minhas relações muitos anos depois com Roberto Lucilla, com Paulo Albernaz, com uma série de personagens que fizeram a Sociedade Brasileira de Eubiose ser o que hoje é. Na altura era a Sociedade Teosófica Brasileira. Pronto, e foi esta a gente da comunidade teúrgica portuguesa. Vieram chegando pessoas, foram partindo pessoas, seguiram os seus percursos, porque, sabe, estes conhecimentos são assim. Há quem se afinize e há quem não se afinize. E então, com as práticas, porque eu fui instruído e fui investido pelos próprios condiscípulos do professor Henrique José de Sousa, tenho essa autoridade na vida e na morte, e é um peso, mas cá estamos, que assumo com bastante satisfação, e a minha vida, pessoalmente, tem sido só esta, porque é a obra e na obra. Mesmo a nível académico, eu levo a obra para a academia. Os académicos podem franzir o senho e o problema é deles, não é meu. Porque não conseguem entrar em confronto comigo. Tá, porque eu já me esqueci. Diga. Essas lojas que você abriu, né, a Panadeva, a Maitreya, qual era a atividade? Nesse grupo, nessa aparição que você teve junto com os demais no promontório ali, eles determinaram algum objetivo, deram alguma orientação? Trabalhar para o novo Paramanta. Como é que é?
Trabalhar para o novo Pramante, isto é, para o novo ciclo, para a nova era de permissão, que é do ciclo de Aquários, que iniciado em 28 de setembro de 2005, às 15 horas. Trabalhar para a nova era. Tá, você recebeu orientação, como fazer? Você disse agora há pouco que você era jovem. Você já tinha isso dentro de você? Já tinha esse impulso? Como é que Nessa foi? altura, nessa ocasião eu já possuía o grau Caruna da ex-Sociedade Teosófica Brasileira, portanto já tinha alguns conhecimentos. Eu comecei muito novo nestas lides, muito novo mesmo, nestas lides, passei por alguns movimentos espiritualistas e foi na obra do professor Henrique José de Sousa que eu me encontrei. O trabalho que se faz em qualquer loja, em qualquer casa capitular ou capítulo da obra de JHS, que é a obra de Deus na face da terra, igual a teurgia ou teurgia em grego, que é o que significa até os mais urgia, a obra de Deus, a obra divina, a obra do Eterno na face da terra. E a obra do Eterno na face da terra é o pensamento plasmado de JHS. Faz a parte de escola, os ensinamentos, faz-se a parte ritualística. Essa parte ritualística há inclusive fotografias da época, inclusive há 2 ou 3 fotografias comigo em Sagres e com os outros, portanto não dá para dizer que não aconteceu qualquer coisa, porque há provas, e isso não foi fotografado por mim, foi fotografado por alguém que estava presente, como a Kodak. Portanto foi por aí. Se o Eustáquio me colocar, até mas o Vítor Adrião tinha os conhecimentos que hoje possui, obviamente não, mas tinha vontade e tinha conhecimentos e quer teóricos, quer práticos, que iam além do comum e banal. Olha, de Sagres para Lisboa, eu comecei, quando cheguei a Lisboa, fiz um pequeno tarô que ninguém sabe. Olha, agora sabem os que estão aqui, o Martins e a Hilda. Isto foi efeitos, não sei se está a ver, consegue ver? Isto Claro. são efeitos, foi um pequeno tarô que eu montei com lápis, uma coisa muito simples, que eu montei na ocasião. Foi uma consequência do que aconteceu em Sagres, e pus-me a cogitar sobre aquilo e fiz o pequeno tarô, as 22 lâminas. Portanto, já tinha conhecimentos. Eu mostrei isto só para mostrar que é uma coisa que foi feita nos anos 70, 80, 70, uma coisa feita nos anos 70, era muito jovem, mas já estava neste patamar. Coisas de vidas anteriores que vieram desembocar desta vida. E a obra prossegue, e tudo prossegue, está tudo dentro dos conformes, mas queria dizer mais alguma coisa, Eustáquio? Sim, eu quero agora entrar mais para esclarecer mais sobre a teurgia. A obra do Eterno na face da terra, é assim que ela é conhecida assim pelas minhas pesquisas. A teurgia é uma magia divina. Então, eu gostaria que você explicasse, quem vai ler, quem lê alguma coisa assim, se pegar uma leitura, o que é a magia divina? Isso. O que é a obra de Deus na face da terra? Sabe? Então, qual é a fundamentação disso? Porque o ser humano, ele vive da fé dele, ele é movido pela fé dele, não interessa no que ele acredita, mas ele acredita em alguma coisa e ele alicerça a sua vontade, a sua vida em cima daquela fé. Então, quanto mais entendimento ele tiver sobre essa terminologia, vamos dizer, né, a teurgia, a obra de Deus na face da terra, você poderia esclarecer o que vem a ser isso para as pessoas leigas, vamos dizer, poderem adquirir um pouquinho mais de conhecimento? Quando se fala em obra de Deus na face da terra,
Os jesuítas também têm a sua obra de Deus, mas é uma obra confessional. E tem o seu IHS, e é Zeus Salvatore Hominem. Ora, Jesus, Salvador dos homens, nós temos o JHS, Júpiter, Hermes, ou Mercúrio e Saturno, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o céu, a terra do meio e a face da terra, que é a face da terra, que é o mundo de Duarte, que é a Agartha. Ora bem, é a sigla avatárica. A obra de Deus é a criação do homem em fazê-lo super-homem ou adepto perfeito, adepto da lei, adepto do divino. E é a criação de um novo ciclo de humanidade, aquilo que os sábios orientais chamam novo Pramanta ou Pramanta. O Pramanta, que é feito, é o pau, é um Pramanta entre os sacerdotes brahmanes, são sacerdotes da religião hindu, é um pau que se esfrega num furo, numa base circular, para fazer o fogo sagrado. Chama-se isso o Pitis, o Aleph e o Shadu. Ora, disto a Pax, a paz, a Pax, a de Agartha, a Pax do fogo sagrado, a Pax do Filho, a Pax do Espírito Santo, o Arani, o Tvachitri, etc. Os nomes orientais nós chamamos de Pitis, Aleph e Shadu, correspondendo aos três princípios Pai, Filho e Espírito Santo, que na nossa obra, sendo o Espírito Santo o Filho, então no meio fica a mãe que gera o Filho, a nova terra. Esta é a obra de Deus. Obviamente que os antigos e os clássicos, de acordo com as suas épocas, como São Clemente de Alexandria, como Santo Atanásio, e Anaxágoras e outros mais, davam a teurgia como a alta magia divina ou magia de Deus. Se assim for, indo aos clássicos, então a alta magia divina ou a magia de Deus está presente na missa, nos vários passos da missa, que o professor Henrique José de Sousa, aliás, explica o que isso é. E discrimina sobre cada passo da missa. Está-me a ouvir bem? Estou a ouvir, estou atento aqui. Bom, e então eles apontam para a magia divina, a ligação do homem com os deuses cada vez maior, até chegar à divindade absoluta, à absorção. Esta é a magia divina. Magia é a ciência dos ritmos da natureza. Magos é grande, é sábio. Vem do persa mag. Mag é sábio, é grande. Portanto, tem que haver uma parte teórica e uma parte prática. Dentro da obra, como falámos atrás, a parte teórica é a teosofia. Aprender as leis da natureza, as leis que regem o homem, a lei do karma, a lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei da hierarquia, por aí fora. Pronto, e os princípios básicos da sabedoria divina, e depois há a parte interna ou a parte prática, chamada ritualística. E aí tudo aquilo que se aprendeu é levado à prática. Repare, em templo, o que nós fazemos é teatralizar ritualisticamente. Ritual vem de ritmo, os ritmos da natureza. Ora, o ritmo tem a ver com a mãe divina, tem a ver com a mulher. É a mulher que pelos ritmos, ao fim de 9 meses, número lunar, gera um filho, donde a Virgo Parituri ou Virgem grávida. Tudo o que se faz em templo é ritualizar a vida de JHS, porque ele foi a manifestação mais lídima da divindade junto aos homens. JHS esteve em Agartha, JHS esteve em Duarte, o mundo intermédio. JHS esteve em Badagas, o mundo sob a superfície da Terra, o mundo mais próximo da face da Terra, o chamado submundo.
Em São Lourenço, fui eu que apontei o Mecatolã. Ninguém sabia onde é que ficava a casa misteriosa, a tal casa do Mecatolã. Fui eu que indiquei. Porque todas as teorias que andavam a dizer eram apenas teorias. E porquê que eu a indiquei? Porque aprendendo num lado sobre usinas, dá-me para fazer o mesmo em qualquer parte do mundo. E estão lá os sinais. O Roberto Lucila provou através daquilo que ele viu, ele e outros mais, como o Henrique Montosa, etc. É perguntar-lhes ao Henrique Montosa, que ainda faz parte do mundo dos que andam sobre a Terra. Portanto, tudo está provado. E houve gente do Mecatolã que veio até às portas, saindo da cripta, que está sob a casa misteriosa do bairro Carioca, e que veio falar connosco. Melhor, falou comigo e eu apresentei-lhes o Roberto e apresentei-lhes o Montosa, o Henrique Montosa. Portanto, mais uma vez, o Roberto com antecedentes portugueses e o Henrique Montosa com antecedentes espanhóis, aqui mais o ibérico a ligar os dois sob o sangue realmente luso. Mecatolã ou Atolã do Ocidente, é o que significa Tula, Atolã do Ocidente. Tudo isto está provado. Quando as pessoas dizem, será, não será, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu dou provas. Isso é bom, é bom testemunhar sempre, é bom vivenciar essas questões, né? Dá mais credibilidade, mas reforça a fé, né? O Vitor, você está falando aqui nós falamos sobre novo ciclo, você falou do novo Pramanta, Luzir, né? E você cita a data de 28 de setembro de 2005, às 15 horas. É o que está no calendário de Maitreya, revelado pelo professor Henrique José de Sousa, o mestre JHS, ou conhecido nas escrituras sagradas como Elric, o dragão de ouro. Ora, o dragão de ouro é a própria fraternidade branca, a grande loja branca, o governo oculto do mundo, o GOM. Mas existe uma grande questão aí. Eu tenho 74 anos já, e sempre vivi no meio do esoterismo, do espiritualismo. Aí sempre falam de nova era, novo ciclo, isso e aquilo, e sempre se dá inúmeras datas, né? Então isso, como eu disse no começo do programa aqui, que base eu tenho para poder acreditar que o novo ciclo realmente, aqueles 2.160 anos, né? Vamos dizer, começou em 28 de setembro de 2005. E quais seriam os indícios, vamos dizer, de que essa data verdadeiramente marcou? Quando você fecha um ciclo, existem dados marcantes de que esse ciclo encerrou-se, iniciou-se um novo ciclo, Vitor? Eustáquio, um ciclo tem os 2.160 anos, mas como há o período de interregno, dá 2.250 anos. Depois vêm as contas da astrologia, e há astrólogos que dizem que a nova era só começará daqui a 500 anos, a nova era só começará daqui não sei quanto tempo, e há estas confusões todas. Na obra temos-las assim, com as contas certinhas. Mas a nova era pode começar daqui a uma porção de tempo, ou já pode ter começado há mais tempo para lá, em 1950, em 1960, ou isto de acordo com os vários pensadores. Pois então, são livres e independentes de pensar isso. Só é o problema deles. Agora é uma coisa, a nova era, sei lá que as coisas comecem um ciclo astrológico, ou um ciclo astrológico e astronómico. Que interessa isso se a nova era corresponde ao despertar da consciência?
se corresponde a um desenvolvimento espiritual e neste interregno cíclico, neste período de transformação profunda, nós vimos tudo menos mera de paz, de fraternidade, de concórdia, de amor. Então isso é a depuração. É o homem que importa de começarem as coisas zodiacalmente e não começarem consciencialmente. Leva o seu tempo. Ora, este período de nova era começa lá no ano de começar, mesmo para nós as contas estejam certas, e são os fatores externos, que são os que contam menos. A nova era é sobretudo uma era de consciência, e isto leva o seu tempo. Bem, podemos entrar em Aquários, porque como me dizia muita gente, quando chegamos a Aquários é tudo cristalino, os palácios de cristais, as crianças índigo, etc. Está-se a ver, isto está aqui um rico serviço. Não, é o despertar da consciência, onde é que o homem se quer realmente integrar um período áureo. Mas esse período áureo de pujança material e espiritual é feito pelo próprio. Faço por ti e eu te ajudarei, eu superior. Pois sim, mas tem que fazer por si. Portanto, o despertar espiritual não acompanha obrigatoriamente um início de um novo ciclo zodiacal. Por isso, olha, a maioria ainda está na idade do ferro, na idade da Kali Yuga, a idade sombria, a idade do materialismo, a idade das dúvidas, em que todos são muito sábios, tirando os grilos que têm na cabeça. Isto vai com calma. Pode ser que a nova era, o seu despontar espiritual, aconteça em cada um individualmente, hoje, amanhã, daqui a 10 mil anos, etc., porque a evolução é de cada um e está de acordo com a lei do livre-arbítrio. Agora vamos fazendo as coisas naturalmente. É como a manifestação de um avatar. Um avatar ou uma manifestação da divindade em forma humana no seio da humanidade, como um Krishna, como um Buda, como um Cristo e Buda, Buda e Cristo. Ora bem, o Cristo aparece entre os homens, e o que é que aconteceu? Foi crucificado, mas dizem que a presença de um avatar entre os homens torna a Terra mais espiritual. Sim, mas a reação da humanidade, a vibração do avatar é uma coisa e a reação da humanidade a ele é bem outra. Portanto, são estados diferentes. Se não fosse assim, o Cristo escusava de ter sido crucificado. Se não fosse assim, o Cristo não escusava de ter levado uma flechada no coração. Se não fosse assim, o Buda, ou o príncipe Siddhartha Gautama, melhor, os seus invólucros físicos, neste caso o Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, escusava de ter sido envenenado, ao que dizem as crenças populares. Portanto, significa que a vibração da divindade é uma coisa e a reação do homem a ela é bem outra. Sabe qual é o maior mistério deste novo Pramanta, deste novo ciclo, como se fala por aí? O maior mistério do homem é ele não saber de onde é que lhe vem o pensamento, porque o cérebro não compensa. O cérebro é um instrumento. É ele não saber de onde é que vem este sentimento de amor, este sentimento de harmonia, ou de desamor e desarmonia, depende de cada um e cada qual, das empatias ou desempatias que tem. De onde é que vem? Do órgão cardíaco. É pouco, é um instrumento. De onde é que lhe vem o sentimento e o pensamento? Esses são os maiores garantes de que há qualquer coisa de subtil. Falar das almas que voltam. As almas que voltam são aquelas que realmente vêm por amor à humanidade. E já são bastante evoluídas, porque quando elas desencarnam, por norma, no comum da humanidade, elas fazem 30 por uma linha para nunca mais voltar a este vale de dores e lágrimas que é a Terra. Upa, cavalgar para bem longe, que isto aqui não é fácil. Portanto, como é que é?
Há muita confusão. A espiritualidade e o espírito não é o que as noções de cada um e cada qual põem ou pressupõem, é o que é em si mesmo. A nova era começará no homem quando o homem se unir ao Cristo. O que Maitreya vem, isto e aquilo outro, pois vem, certamente vem, quando o homem o despertar em si. Como é que é o Maitreya? É o Cristo universal, é a divindade. Vem quando o homem o despertar em si, porque senão, como não despertou em si, aparecem aí uma série de falsos profetas e messias, todos são Maitreyas. Eu, pessoalmente, conheço uma série de Maitreyas. Conheço uma série de Virgens Marias. Elas Marias são virgens, já duvido. Mas pronto, tirando isso, está-se bem. Agora, quer-se dizer, Maitreias, pois, e o Cristo. É isto, Eustáquio. Nós tivemos civilizações que nos precederam, né? Recentemente eu estava fazendo pesquisa aprofundada no Egito, a civilização egípcia, e depois nós tivemos os Atlantes, e nós tínhamos como é que se diz? Eram civilizações especiais, tanto é que marcaram para as civilizações futuras. Ninguém esquece a civilização egípcia, ninguém esquece, apesar de acharem que é mito, né? Atlântida, ninguém esquece a Atlântida, todo mundo cita Atlântida, o que era Atlântida, como era Atlântida. Qual é a explicação que você me dá, aproveitando essa nossa conversa, de civilização egípcia era uma civilização super adiantada, a meu ver, super adiantada. Nós não descobrimos nada sobre a civilização egípcia ainda. Tudo está oculto, a meu ver. Depois tivemos Atlântida, que disseram que afundou, que era isso, que era aquilo e tal. Mas era uma civilização também super diferenciada. Foram épocas diferentes, com seus momentos. E por que não vingou? Não vingou é um termo brasileiro, isso vingou, é por que não deu certo, né? Por que não deu certo a continuação da sapiência egípcia, de tudo aquilo que se vivia? Eles faziam trepanação, eles faziam coisas que fabulosas, né? Tinham medicina, fantástica. Os Atlantes também, segundo histórias que a gente lê de diversas fontes que batem uma com a outra, também era fabuloso. Onde foi esse conhecimento, Vitor? Você que é professor de História e Filosofia, Egito e Atlântida, onde é que está? Onde é que está esse legado? Uhum. O legado manteve-se sempre. A raça Atlante, a de Kucha, ou a raça vermelha, segundo as escrituras védicas, a raça Atlante correspondeu, em termos antropológicos, ao final do período terciário e começo do quaternário. A raça Atlante deu florescimento à raça semita, que foi a sexta sub-raça, a quinta ou a sexta sub-raça atlante. A raça semita atlante deu origem àqueles que vieram a ser os egípcios. O Egito começa na Atlântida e sobrevive na raça atual, a raça de Craunca ou Ária, ou dos ários, ariana. Portanto, há dois períodos. Nesta a raça atual, a raça mãe atual, a quinta raça mãe, os egípcios vão aparecer das dinastias Ptolomaica e outras. O saber que eles herdaram dos sábios de Atlantes, guardaram-nos em si. Como a humanidade caiu em decadência, revoltando-se contra a lei divina, revoltando-se contra os deuses e a divindade, revoltando-se contra todos aqueles que eram, fazendo mau uso da sabedoria divina,
Esta sabedoria divina aparece na atual raça-mãe sob a forma de mistérios. Então aparece a religião, chamemos assim, de religio, religar, tornar a ligar o eu inferior ao meu superior, é o que significa religião, a religião dos mistérios. A religião dos mistérios não tem nada a ver com o religiosismo confessional. Isso há o religiosismo confessional islâmico, cristão, hindu, etc. Isso são as religiões dos simples ou pobres de espírito. A religião dos sábios e a prática dos sábios é a prática dos mistérios. Foi isto que alavancou a humanidade. A sabedoria divina mantém-se viva, não está em alcance de cada um, para que não se faça mau uso, para que não se faça mau uso da sabedoria divina, para que não se faça mau uso dos conhecimentos superiores, levando a humanidade a uma degradação. Sem dúvida que os atlantes, segundo as várias fontes, sem ir para a arqueologia fantástica e fantasiosa, com as mais audazes teorias que desafiam a imaginação de cada um, é preciso saber diferenciar as coisas. Sem dúvida conheciam a força nuclear da Terra, o poder nuclear. Hoje em dia, o homem, através do Einstein, o Einstein chegou às suas conclusões sobre a circulatura do universo e a teoria do espaço-tempo, etc., após ler a Cosmogênese, o volume 1 da doutrina secreta da Blavatsky. E ele depois ficou-se a cogitar nestas coisas e chegou, juntou-as com outros fatores empíricos e chegou à teoria da relatividade. Da relatividade do espaço e tempo, a curvatura, essa coisa toda. E outra, o Oppenheimer, etc., desenvolveram o assunto e acabaram criando a bomba atómica. Para que é que serviu descobrir a energia nuclear se foi só para destruir povos? O professor opôs-se tanto. Ora, suponhamos que nós passamos alguns conhecimentos práticos, estes conhecimentos práticos são levados à academia e são experimentados em laboratório. Suponhamos que isto funciona, ou que como a humanidade está, com nova era ou sem nova era, mais próximo do reino animal, pelo menos em afinidade do que do reino espiritual, em desafinidade, sem dúvida que seria só usada para mal usada. É por isso que a Blavatsky avisou sempre nesse sentido: cuidado com o conhecimento que dais. O Bacon, já no século XVII, dizia o mesmo, o Francis Bacon, o Campanella também dizia o mesmo. Todos os grandes iniciados que este mundo vieram, todos avisaram que a coisa tem que ser dada e doseada, porque o homem tem tendência para servir-se de uma ciência superior para fins inferiores, e isso pode perigar a humanidade. Eu fui buscar o exemplo do nuclear, que é o mais óbvio. Temos o caso realmente. A sabedoria não está perdida, a sabedoria está ocultada. Oculta, quando se fala em sabedoria oculta dos mundos internos, espirituais, etc., e também ocultada nas grandes bibliotecas do interior da Terra, de que falam todos, pelo menos desde Christian Rosenkreuz no século XIV até hoje. Todos falam a cidade de Cristianópolis, a cidade de Christian, como dizia o João Valentim André, que foi o porta-voz da ordem do Colégio dos Invisíveis, isto é, dos Rosa Cruz, ou os adeptos perfeitos, os grandes Mahatmas de Blavatsky, os grandes sábios do Ocidente, os superiores incógnitos, eles doseiam uma coisa, por isso há iniciações, por isso há graus de ensinamento, por isso há um apuramento interior, moral e intelectual, para que o homem não resvale com estes conhecimentos para a animalidade e a destruição de si mesmo. A sabedoria não está perdida, está ocultada. Vítor,
o que me intriga ainda é que a Atlântida, eles eram teurgos, eles conheciam a magia divina, a praticavam, era como a gente pratica hoje nossas crenças, vamos dizer. O que levou isso, afundou a razão de ter desaparecido, esses problemas todos que nós também hoje estamos enfrentando hoje. Eles devem ter passado, mesmo com todo aquele conhecimento da magia divina, eles acabaram cedendo às tentações, aos problemas, e não conseguiram superar e acabaram extinguindo a civilização. Como é que a gente pode evitar, e nós estamos vendo a repetição do ciclo, né? Tudo se repete, parece que o ciclo é repetitivo, parece sazonal, né? Como é que a gente pode ter esperança no mundo de hoje, tendo considerado que as civilizações que nos precederam, né, os Atlantes, os egípcios, vamos citar apenas essas duas, sendo teúrgicas, conhecendo isso aqui, falharam. Que esperança temos nós, então, que nós não temos a mínima noção da magia divina? Eu ouso dizer que a humanidade hoje não tem noção da magia divina, né, de teurgia. Então, o que a gente pode esperar? Que futuro a gente pode esperar? O que é esse novo Brahmanta? O que é isso? O saber oculto dos grandes magos do Egito foi repassado à Grécia, através de sábios como Pitágoras, Platão, Anaxágoras, Hipócrates e mais uma série deles. Solon. Solon foi aquele que passou a Platão o conhecimento da Atlântida. A magia divina que então na Atlântida se praticava, segundo está no Rig Veda, como segundo está no Ramayana, segundo estão nas escrituras sagradas do mundo antiquíssimas. O Ramayana tem para cima de 12 mil anos de existência. É uma coisa extraordinária. Portanto, não se inventa nada. Blavatsky não inventou, Rose Luna não inventou, muito menos Henrique José de Sousa e mais uns quantos paladinos da Pax Universal. Segundo dizem, ou quando o egoísmo começou a campear entre os atlantes, a imoralidade trazendo consigo a imoralidade, isto é, egoísmo, eu quero possimento, eu quero, e isto leva a um licenciosismo, leva a uma imoralidade, descamba-se nas práticas mais navalescas, a nível sexual, a nível psíquico, e a nível psíquico que é isso na chamada goeteia em grego ou goécia em português, isto é, imprecação, berro, gemido, a goeteia, a chamada magia negra, enfim. Aquilo que o Cristo definia como o vale onde se range e chora, o ranger de dentes, lágrimas e ranger de dentes, mais ou menos por aí. É realmente as almas danadas ou em danação ou condenadas por si mesmas, pelo seu próprio karma. Começou aí realmente um karma consciente da humanidade. A humanidade vai reencarnando ciclicamente, de ciclo em ciclo, daí a chamada repetição, mas cada vez este ciclo e esta onda de vida se torna menor. Agora, há grandes maiorais das trevas, aquilo que nas tradições se chamam os Nirmanakayas e rakshasas negros, os grandes chefes e os seus apaniguados da linha sinistra ou contra a humanidade. E isto vê-se, olha, está-se a ver no Brasil, em nome de um Cristo que é um Cristo bombista, portanto não é Cristo nenhum, é o anticristo. Está-se a ver nos Estados Unidos, está-se a ver aqui na Europa, na Ucrânia, está-se a ver até aqui em Portugal com certas seitas políticas ou parapolíticas ou as duas coisas, enfim, em que pregou um Deus que é o seu Deus, mas não é o Deus de bondade e perdão e de evolução, que é a divindade. Mas este círculo humano cada vez tende a tornar-se menor. Dizem as tradições que este é o período realmente de separação do trigo do joio.
É um período espiritualmente, materialmente muito dinâmico, fisicamente falando, muito dinâmico, muitos conflitos, um interregno intercíclico, um pralaya. Olha, se é um pralaya, um período de repouso, é tudo menos repouso, pode ser repouso espiritual em relação à Terra, mas há de atividade espiritual da Terra por parte de alguns em relação ao mundo do espírito, e da parte de alguns, os chamados homens de boa vontade, os eleitos pelos seus próprios esforços e méritos, os verdadeiros príncipes de sangue azul, príncipes ou principais, já que o sangue azul é a cor da mãe divina do segundo trono, do segundo Logos, o Logos de amor, de sabedoria, enfim, ao serviço de toda a humanidade, não de alguns, mas de todos. É esta a ideia. Portanto, cada vez mais as trevas vão diluindo. O que é hoje se passa? Passa-se que a tecnologia de hoje é superior à Atlante e aplicada mal. A humanidade periga, porque a raça atlante onde parou começou a raça ariana. Os seus saberes exotéricos passaram à humanidade. Os saberes esotéricos mantiveram-se nas mãos de uma pleia de sábios, de iluminados espirituais, homens pelos seus próprios méritos que atingiram um determinado padrão. Chama-se governo oculto, precisamente por estar ocultado aos olhos ordinários ou comuns. Mesmo que sejam seres físicos, mantêm-se na descrição os chamados encapuçados, enfim, aqueles que vão guiando a humanidade para que realmente, neste estado em que se está, ela não se extinga a si mesma. A linha negra quer arrebentar com o globo de por onde der, mas a linha branca quer fazer com que o globo evolua, nem que seja com a humanidade de pernas para o ar. E nesse eu me incluo. Eu não aceito, não acredito, não posso, não quero acreditar na destruição da humanidade, agora neste período crítico que atravessamos, em que não é água, nem é peixe, é um período de transição. Mas é também o período de separação do trigo do joio. Já dizia o Cristo nos Atos Apóstolos: não temais, quando ouvirdes sinais de guerras e falsos profetas falando em meu nome, não temeis, eu estou convosco. O homem que desperta o Cristo em si mesmo, para que o Cristo universal se manifeste, e aí sim terá a novidade, a idade de ouro, a Satya Yuga, o quinto império, o nome que lhe queiram chamar. Mas primeiro o homem tem que se fazer, e não se deixar ir tanto nos cantos das sereias. Olha que as sereias na mitologia greco-romana são canibais. Encantavam os marinheiros iam atrás da cauda das sereias, e as sereias, pumba, devoravam-nos. Olhos e ouvidos alerta. Deixa eu tocar agora no nosso assunto final, assim, dentro dessa sequência. Eu tive agora, recentemente, semana passada, um sonho muito significativo, né? Sobre Odissonai. Odissonai é teurgia, pura teurgia, né? E eu quero aqui fazer uma anotação que eu tinha feito aqui. Eu quero ler esse trechinho pequeno. Odissonai, ou Yoga Universal, ou ainda Canto de Ulisses e Ulíssipa, é a yoga de maior esplendor que o professor Henrique José de Souza deu a seus discípulos. Ele mesmo afirma que o Odissonai é o maior prêmio que poderia dar aos seus filhos espirituais. Então, aí nós temos aqui um instrumento, digamos assim, nós estamos falando desse assunto, né, que é magia pura, e ele cita o Odissonai. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Odissonai. Eu vou falar sobre o Odissonai e depois permita-me que eu feche com um pequeno trecho também. Pode ser? Claro. Vamos lá. O professor Henrique José de Souza, humanamente, era Henrique José de Souza. Espiritualmente era Elrique. Portanto, Henrique e Elrique. A nível divino era Aquebel, o sexto luzeiro, o luzeiro da devoção,
luz é de amor. Bom, ele deu vários instrumentos, não deu só esse instrumento. Esse é o maior de todos. Ele deu a Yoga Universal Sintética, que é a primeira parte do Odisonai que ele separou, por isso chamou-lhe Sintética, e a seguir dá o Odisonai, que é todo ritualizado, teatralizado, reproduzindo a mecânica do universo, até com os Gébios, Henrique e Helena, Ulisses e Ulicipa, a Akbel e a Labirá, se tocando na quarta linha, a linha andrógena, a dos andrógenos alados, que é assim que o homem do futuro será, quando passar do estado cérebro ou espinhal ao estado endócrino da humanidade futura. O Odisonai, o Odosson, subindo para cima, é o Odisonai, subindo, descendo para baixo, manifestando as maravilhas da natureza, as maravilhas do universo, é o Odisonal. Odisonal, o som na ode. Odisonal, o som na ode, Odisonai, a ode no som. É realmente a maior a maior riqueza que é esta manifestação da divindade na forma do brasileiro. O que é o Brasil? É a terra do fogo sagrado, Ani. Tá bom, está em São Paulo, na chama da independência, é simbólico. O Ani é mais que a chama da independência, é o fogo universal, é a Actalaia, a alma flamejante do universo. E isto reproduz-se no Odisonai nas 7 linhas. A luz de Deus, a luz absoluta, o nome de Deus Yod-Heh-Vav-Hed, a sentença de Deus, a balança de ouro com um prato de ouro e de prata em perfeito equilíbrio. A vontade de Deus, onde se encontram, cumpra-se a tua vontade, voluntatis tua. A realização de Deus é a realização do homem, para que Deus se torne mais Deus e o homem mais homem, a caminho da absorção um no outro. A expansão de Deus, a dilatação, como amor, como sabedoria, como glória, a glória sem par. O trono de Deus. O trono de Deus é a terra, é o corpo, o vaso físico, corpo já eucaristificado. Eis aqui a manifestação do Odisonai. E depois a subida, o encontro, o espaço sem limites, e não é espaço com limites, onde os 7 atributos se cumprem de volta ao absoluto. A energia que aqui se despende, os bijams, as sementes, que é o que significa bijam, semente, cumpra-se, é semente, literalmente. As sementes que se pronunciam, 49 sementes, 49 bijams, cada uma tem uma vibração em cada um dos planos do universo, desde o plano divino, o plano monádico, o plano espiritual, o plano intuicional, o plano mental, o plano astral, o plano físico, e tudo isto repercute de tal maneira que é uma verdadeira alquimia, ou uma química divina de transformação, que leva à superação e finalmente à metástase com o divino. Esta é a maior das yogas que existe à face da Terra. São necessárias 111 pessoas, contando com os participantes, com os intervenientes no ritual e contando com os tributários, que são aqueles que montam guarda ao templo, direi assim, é mais que isso, contando com os meninos que cantam aos 4 marajás, etc. Isto, portanto, 111 pessoas no total da yoga. A yoga universal é mesmo universal, e depois toda a prática do Odisonai, que pode ser preferida em pé. Eu prefiro que seja preferida em pé, pelas 7 linhas, 7 a quarta andrógena, quando o princípio feminino ao altar e o princípio masculino
ao portal do templo se encontram. Portanto, uma linha andrógena são os que cumprem a vontade de Deus. Deus que sobe da terra ao céu e a mulher que desce, a deusa que desce do céu à terra, do altar ao centro e do portal do templo ao centro. É a vontade de Deus. Está aqui, eu iria terminar, se me permite, com o mantra geral de união e radiação. Muito antigo, muito antigo. A Nibeza só deu uma parte deste mantra. Eu não vou proferir em sânscrito, eu vou proferi-lo em português de uma maneira que todos compreendam e de uma maneira que todos compreendam e numa linguagem simples, que este mantra não é da minha autoria, é da autoria, a sua tradução é da autoria de um distinto teósofo português, foi militar, foi um dos fundadores, ou melhor, um dos mantenedores da Sociedade Teosófica de Portugal, o Coronel João Miguel Rocha de Abreu. Major Coronel João Miguel já faleceu, vivia em Lagos, onde eu tive alguma intervenção nos períodos em que eu circulava entre Lagos e Sagres. E diz: vamos lá. Veneráveis amigos, veneráveis irmãos e irmãs, o amor-unidade é a essência do próprio universo. Por ele, tudo existe. Por ele, todos estamos, para sempre, interligados. Existe uma sabedoria eterna que tudo compreende. Ela é conhecida de quem entrou no grande silêncio. Existe uma paz profunda que ultrapassa toda a concepção. Ela habita no coração de quem vive no eterno. Existe um poder transfigurador que tudo renova. Ele vive e age em quem sabe que o eu divino é um. Que a energia do eu divino, que é essencialmente amor, unidade, irradia através de nós, como sabedoria eterna e paz profunda, transfigurando silenciosamente o mundo. Ó vida oculta vibrando em cada átomo, ó amor oculto, ó luz oculta brilhando em cada ser, ó amor oculto abraçando tudo numa unidade, que cada um de nós compreenda que é um contigo, sinta que é um com todos os seres e viva para servir a humanidade. Vejam. Muito bonito, muito bonito. Cada um que faça como entender, porque é senhor do livre-arbítrio, mas depois de avisado não pode dizer que ignorava. Muito bonito. Eu pediria aqui ao vivo, inclusive, se você puder, que você me mande por escrito isso, que eu quero compartilhar. Isso é muito importante. Nossa, muito bonito mesmo. Poxa, é verdadeiro. É isso, Vitor. Fechamos com chave de ouro, hein? Puxa vida. É isso aí. Foi o programa de hoje, muito bom. Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado por você se dispor. Olha, um grande abraço daqui de Portugal para si, Eustáquio, para todo o Brasil e faça o favor de ser felizes. Valeu, Vitor. Fraterno abraço. Fica bem. Tchau. Vai. Caramba, que coisa boa, né? Coisa boa. Eu sempre falar de coisa boa nos dá ânimo, Pelo menos uma hora do nosso dia, assim, a gente fica animado, né? Esquece das coisas ruins e foca exatamente naquilo que a gente precisa. Esse momento teúrgico, né? De magia divina, que todo mundo deveria se envolver nisso, mas eu sei que não é fácil. É isso, gente. Muito obrigado por estar conosco. Um fraterno abraço. Um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.